comunidade tem que fazer de tudo para que as pessoas envolvidas façam teshuvá. O nosso juízo, os nossos julgamentos, não são julgamentos para acusar, julgar e condenar, e acabar com a pessoa e vingar. Se quem faz é os outros povos. Destrutivos. Nós não. Nós não fazemos isso. No nosso caso, é para fazer teshuvá. A gente vai sempre lutar, nós sempre vamos trabalhar para que as pessoas envolvidas em qualquer litígio, qualquer israelita envolvida em qualquer litígio, ela seja tratada de uma maneira onde ela poderá fazer uma teshuvá. Se ela tem que pagar um prejuízo financeiro, ela vai ter que pagar o. Se é uma ofensa, vai ter que consertar aquela ofensa. Se é uma mentira, vai ter que corrigir aquela mentira. Baruch Hashem? E o que significa Amalek? A palavra Amalek, nós podemos fazer uma separação desse nome Amalek e a gente usar a palavra Kol e Am, que significa voz do povo. Isso indica a situação em que a irracionalidade das massas, presta atenção, uma coisa é quem está jogando o futebol lá no meio do campo, os jogadores. Outra coisa é a multidão que está na plateia. As leis da multidão são as mesmas leis de dentro do campo. A torcida bate pênalti, ganha cartão vermelho. E os jogadores? Os jogadores sim. Então, todo juízo ele depende muito da posição em que você se encontra. E também da posição da pessoa que está no litígio. Baruch Hashem? Isso indica o que é Amalek? A gente pode separar em Kol Am, voz do povo, voz da multidão. Am é povo, né? Kol, voz. Isso indica a situação em que a irracionalidade das massas toma conta e leva as pessoas a agir de acordo com instintos básicos e irracionais. Uma coisa é o tipo de emoção do jogador, que está lá no meio do campo jogando futebol. Uma coisa é a emoção da torcida. Imagina se a emoção da torcida, se ela fosse colocada nos jogadores dentro do campo. Como é que o jogo ficaria? Até morte. Ele dá até morte no final, ele dá muita briga. E não ia ter jogo. Então, informação de multidão costuma gerar mais conflitos e mais confusões. E a palavra Amalek, voz do povo, voz da multidão, representa muito isso. Hoje, os indivíduos, as pessoas na sua individualidade, elas estão perdendo a característica do julgamento próprio. As pessoas estão aprendendo a julgar por ideologias. Todo mundo compra uma ideia, compra um pensamento, e todo mundo passa a pensar e agir e a julgar conforme a multidão, pela emoção da multidão. Então, Amalek, ele simboliza muito isso. Então, você tem que tomar muito cuidado se você está nessa vibe. Se você está sendo influenciado por esse tipo de coisa, e se a sua individualidade, a sua integralidade, a sua integridade, ela está sendo corrompida pela multidão. Nós temos que julgar muito isso dentro de nós. Você sabe por quê? Porque isso altera os resultados das coisas da sua vida. Isso altera aquilo que você consegue entregar para você próprio e para as pessoas à sua volta. Então isso muda muita coisa na vida de uma pessoa. Se eu sei que tal ideia, que tal pensamento está sendo manipulado por grupos em cima de uma multidão, aquilo é tóxico, aquilo é perigoso, aquilo é venenoso. Então nós, israelitas, a Torá, que defende muito a questão de comunidade, mas a Torá ela tenta preservar a sua individualidade, tanto emocional, como psicológica, racional, a sua integridade. É muito importante que a gente tenha uma sociedade com indivíduos inteligentes, indivíduos livres, indivíduos
com a sua integridade preservada, sem a influência do sistema. Indivíduos que pensam, né? Indivíduos que pensam. Nós precisamos de talentos. Nós precisamos aflorar e extrair os dons que vocês têm dentro de vocês. Para quem tem uma sociedade saudável, uma comunidade saudável, uma comunidade forte. Como Israel tem que ser. Baruch Hashem? Então, Amaleque, Kol Ami, voz do povo. Isso indica a situação em que a irracionalidade das massas toma conta e leva as pessoas a agir de acordo com instintos básicos e irracionais. A voz do povo é a opinião pública, quando habilmente manipulada pelos gestores da informação e pelos seus dirigentes, por suas crenças e por suas modas. É uma situação em que a consciência individual é submersa por uma onda de preconceitos acríticos, ou seja, são preconceitos que não aceitam críticas, pela certeza de ter compreendido a situação, pela autoconvicção de estar certo, de saber onde está certo e onde está errado. Então, a opinião sem crítica, ela é muitíssimo perigosa. E o que eles tentam fazer? Olha, se você tem uma opinião crítica sobre tal assunto, eles tentam tirar a sua crítica. Agora, a minha opinião, ela não pode ser uma lei contra você. A partir do momento que a minha opinião ela vira uma lei contra você, ou contra a sua opinião, pronto. Aí não tem mais liberdade. Acabou. E é isso que a Amaleque faz. E a multidão, é muito fácil você direcionar uma multidão a ser assim. Então nós temos que tomar muitíssimo cuidado. Muitíssimo cuidado com isso. Até que a humanidade dê o tão esperado salto quântico messiânico, não haverá substituto para a consciência individual. Se não quisermos ser vítimas de Amaleque, cada um de nós é obrigado a manter viva a luz de nossa consciência individual, da nossa discriminação, do nosso sentido crítico, da vontade de não nos deixarmos dominar por opiniões partidárias ou preconceitos. Amaleque é o perigo da opinião das massas, especialmente quando é manipulado pelos poderosos, onde nos iludimos com a presunção de um progresso que, se é que houve algum progresso, né, nesse campo aí, está limitado ao campo econômico e tecnológico, certamente não acima do caráter humano. Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam trabalhar com a economia, a tecnologia, e tentam colocar o caráter humano à parte. Eles começam a propor de interesse das pessoas, enquanto o caráter, aos poucos, ele vai sendo anulado. Pouco a pouco, o caráter humano, a opinião, ela vai sendo diminuída. Até chegar a tal ponto que aquela pessoa fica muito fácil de ser manipulada. Então, Amaleque, ele sempre trabalhou dessa forma. Por isso que Amaleque é tão perigoso dentro do nosso dia. Baruch Hashem? A ciência da informação é uma arma poderosa, com um braço muito longo. Apesar de uma aparente pluralidade de pensamento, os centros de poder de decisão conseguem influenciar profundamente a opinião das massas. Embora pareçam intimidados por isso e pareçam depender de sondagens de opinião. Na realidade, os poderosos usam todas as ferramentas para controlar totalmente Amaleque, para controlar a voz do povo. Depois que eles controlam a voz do povo, dá para fazer o que mais? Nada. Quando eles começavam a... Era ou não era? A maioria dos problemas de Israel era quando começavam a falar. Tudo começava pela fala. E os problemas, através da fala, eram projetados, eram construídos e depois tinham os seus efeitos. Israel passou 40 anos lá no deserto, errando, cometendo erros por conta do quê?
O bezerro de ouro começou através de quê? Da fala. Os espias erraram através de quê? Da fala. Corá, Datã e Avirã erraram através de quê? Da fala. Ravá, lá no Eu Ganéden, estava pensando que eu estava também. foi conversar com o espelho, né? Eu estou pensando no espelho. Deu problema. Conversou com o espelho e deu problema. Então, o que é que nós temos que entender? O que a gente tem que colocar para dentro de nós? Com essa para-chave. Não é suficiente sair do Egito. Você acha que só sair do Egito está tudo resolvido? Você já é um israelita. Não é suficiente sair do Egito. Você também não pode permitir Amaleque entrar dentro de você. O problema de quem saiu do Egito sempre foi Amaleque. Toda vida. Até nos dias de hoje o problema é o domínio, o controle de Amaleque. E Amaleque controla massas. Inclusive quando as pessoas querem vingança, uma pessoa quer vingança, as pessoas que são vingativas, uma das primeiras coisas que elas fazem é juntar grupos, é fazer lachonará, para tentar destruir a imagem de uma pessoa. Buscar multidões, né? Buscar multidões. Vai na arquibancada, que aí o time não tem torcida, vai perder o jogo. Então toda pessoa vingativa, ela busca criar alguma multidão. Ela busca apoio em grupos de pessoas. Por isso que ela faz lachonará. Então não é suficiente sair do Egito. Não pode permitir Amaleque entrar dentro de você também. Então duas coisas eu tenho que ter consciência, que só sair do Egito não é suficiente. Eu também não posso permitir que Amaleque entre dentro de mim. E Amaleque entra através de quê? Mas pela fala. Né? Mas são muitas influências. Opiniões, moda, política, política, filosofia, medicina, comida com cochonilha, carne de porco, e assim não guardar o Shabat, mas guardar as festas pagãs, e por aí vai. Amaleque vai de várias maneiras. Deixa o menino falar, deixa. Tudo bonito. Shabat. Muito bonito, gostei. Olha que bonito. Olha, gente. Verdade. Você está muito artista. Tá bom? Ela quer Vamos pro Carabá. Ela quer saber se você Acabou o computador. O time não tem computador, mas eu vou arrumar. Você? Essa aqui eu acho que vai usar agora. E quem foi lá em cima? Vai buscar as coisas de novo. Em cima do. Ali em cima tem. Muita folha lá. Baruch Hashem. Vamos imaginar então. Agora eu quero que vocês usem a imaginação de vocês. Usem o cérebro de vocês. Viu? Imaginem se o bem e o mal começassem a fazer uma guerra. O que vocês acham que aconteceria com o universo? Se o bem e o mal, não, agora a gente que é muito amigo, a gente que é muito parceiro, a gente trabalha sempre juntos, a gente não tem nada um contra o outro, a gente nunca teve uma contenda, nós nunca brigamos, a gente nunca teve que ir para tribunal nenhum e nunca iremos. E se eles resolvessem a ter uma briga, o que vocês acham que aconteceria com o universo? Hã? Ia ser uma catástrofe. Hã? Acho que vai mais do que guerra. Vai mais do que guerra. Mas o bem e o mal, eles não têm problemas um com o outro. Eles são muito bem resolvidos, cada um na sua posição. Eles não têm inimizade, eles não ficam guerreando para ver quem é melhor, para ver quem vai vencer, quem vai ser destruído. Não, o bem e o mal não faz isso. Cada qual no seu trabalho, Cada qual na sua função, no seu quadradinho.
Mas quando entra dentro do ser humano, quando o bem ou o mal entra dentro do ser humano, aí o ser humano consegue estragar o bem e estragar o mal. Até o mal, o ser humano consegue causar problema. Agora, o mal por si só, está tranquilo. Mas quando o ser humano manipula o mal, ou manipula o bem, aí a coisa não funciona direito mais. Aí vira problema. Ainda bem que cada lado respeita o outro, a não ser quando alguma escolha ou lado é realizada pelo ser humano. O bem e o mal só tem problema quando o ser humano está junto. O ser humano colocou a mão aí, pronto, aí já tem algum problema. Aí pode vir uma guerra. O bem e o mal só tem efeitos catastróficos gerados a partir do ser humano. Nem o ser celestial, nem os malachim, nem os shedim, nem as galáxias, nem o sol, nem a natureza, nem o trovão, nem o fogo, nem as bactérias, os vírus. Eles não fazem nada até que o ser humano coloque a mão neles. Até que o ser humano comece a manipulá-los. Nenhum outro ser criado tem tanta influência e poder sobre o bem e o mal como o ser humano. Olha o poder que você tem na sua mão. Você acha que os malachim, eles podem escolher entre o bem e o mal? Não. Se o malach ele foi feito para operar o bem, ele vai operar o bem de forma justa e perfeita, como o Eterno determinou. E se é um shedim que tem que manipular o mal? Perfeitamente. Perfeitamente. Mas quando é o ser humano que manipula, quando você se apodera de alguém, você se apodera dos poderes, vontades e bens dessa pessoa. É assim que os seres humanos são. Quando você se apodera de uma pessoa, você se apodera dos poderes dessa pessoa. Você se apodera das vontades dessa pessoa. Você se apodera dos gostos dessa pessoa. Você se apodera dos bens materiais dessa pessoa. Como que a gente apodera de outra pessoa? De que forma isso acontece? Ou não acontece? Não. Quando se casa, você está se apoderando de outra pessoa. Quando você faz uma amizade, o que você está fazendo? Se apoderando de uma pessoa. Você entra no domínio dos sentimentos daquela pessoa. E aquela pessoa, por ser sua amiga, o que ela vai fazer com você? Ela vai te ceder tempo, ouvido, paciência, comida, porque você vai na casa dela, você vai comer. Proporcionar momentos bons. Então, vou ler de novo aqui. Agora que vocês entenderam tudo, né? Entenderam a raiz da questão. Quando você se apodera de alguém, por amizade, ou por amor, ou por casamento, quando você se apodera de alguém, você se apodera dos poderes dessa pessoa, das vontades e bens dessa pessoa. É assim que os seres humanos são. Nós somos assim. Por mais bondoso, bem-intencionado, amoroso e justo que você possa ser, quando você se apodera de alguém, que seja pela amizade, pelo carinho, pelo casamento, você está tomando posse de alguém, sim. Você está se apoderando de outra pessoa. É ou não é uma forma de manipular? A pessoa gostar de você dá poder para você manipular essa pessoa. Sim ou não? Sim. Sim. Em um certo nível, sim. Até um certo nível. É manipulação. É se apoderar através do carinho, do respeito, do agrado. Mas é de uma forma, nesse exemplo que Forma você cadocha. colocou aí, é de uma forma que o outro ele está permitindo, né? Por se sentir bem, por estar tendo aquele retorno. Ah, você falou a palavra-chave. Retorno. Você falou a palavra-chave. O que está envolvido nisso? O bem. Não é o bem que está envolvido nisso? O bem. Mas e quando a gente quer se apoderar das pessoas usando o mal? Agora, usando o mal. E a gente faz isso. Nós também fazemos isso. Usando o mal. A gente pode apoderar das pessoas tanto pelo bem como pelo mal.
Então, quando você se apodera de alguém, você se apodera dos poderes dessa pessoa, das vontades e bens dessa pessoa. É assim que os seres humanos são. É assim que você é assim que eu sou. Vamos assumir? Assuma que nós somos assim. Mas como você disse, do lado do bem, É lógico, com certeza. Então, é assim que os seres humanos são. No reino animal, apoderar-se de outro significa apoderar-se de alimento e de vida. Quando o leão se apodera lá de um... Agora, em pequena coisa, deixa eu dizer, você é responsável por aquilo que cativa. Por aquilo que cativa, é a sua responsabilidade, muita sabedoria da tua lá, tá vendo? Tá vendo? Você é responsável por aquilo que você cativa. Baruch Hashem, muito bem lembrado isso. Mas o leão, quando ele se apodera lá de algum animal, de um coelho, por exemplo, um animal bem pequenininho, embora ele não é muito de caçar coelho, gosta de caçar animais maiores, uma gazela, quando ele se apodera da gazela, o que ela vai virar para ele? Alimento, vida. Isso é bom ou isso é mal? Para ele é bom, porque é natural. E para a gazela? É. Não. Para ela é melhor do que ele. É. Ó, o leão come uma gazela, ele continua sendo leão. Mas a gazela virou quem agora? Um leão. Ela virou ele. Ela não vai ser transformada em células. Ela não evoluiu, ela não cresceu, ela não subiu de nível. Deixou de ser uma gazela para virar o quê? Um leão. E agora o leão vai caçar outro animal para também virar um leão. E a gazela vai estar lá dentro dele, em forma de células. Ela não é assim. O raciocínio está correto ou não? Eu estava raciocinando dessa forma. Estava já? Né? De outra maneira, coitadinha da gazela, virou um leão. Agora vai... Essa é a evolução das espécies. Essa é a evolução das espécies. Eu tenho outro bem, né? É a elevação. Eu tenho outro bem. Evolução que Darwin não chegou na morte, Tem outro benefício, né? O carnívoro come o herbívoro por conta da vegetação. Se não a houvesse vegetação leão, virou... a vegetação acabaria. E a vegetação E ela nos virou... doeria. Ele é, falou? O carnívoro como o herbívoro por causa da vegetação. É um controle, né? Um equilíbrio ecológico. Então, ambos morreriam, até o próprio leão morreria se não houvesse Claro. né, o papel de E a- dos herbívoros. Mas o que a gente não chega em entendimento só com o horário é o que ele fala depois, até a gente sabe, né? É que a gazela se transforma no leão, porque ela vai para as células, né? Passa a fazer parte das células do leão. Então realmente há uma elevação, Há uma né? elevação. De nível. Olha a perfeição da elevação. A amizade é uma coisa estranha, é ou não é? A amizade é uma coisa estranha. Quando você pensa nos pormenores dela, quando você faz um amigo, tenha confiança, a atenção dele, você se apodera de vários poderes e posses desse amigo. A amizade é uma troca de poderes. Um sempre está servindo o outro, nem que seja meramente o poder de ouvir e o poder de falar. Às vezes, o uso permissivo das posses do outro, vamos pular essa parte, quando você serve um jantar a um amigo, significa que ele está comendo da sua comida, da sua posse, assim como os animais se apoderam de outro e o almoço está servindo aquele que não posse. No reino animal não funciona dessa forma. Quem que é posse da gazela? A própria gazela. E ela serve o leão. Mas você tem uma posse na sua casa, né? Tem lá um açaí. Tem um açaí, aí você serve o seu irmão com açaí, você está dando uma posse sua pro seu irmão. Baruch Hashem? Fica a dica.
Na Torá ocorrem algumas referências a respeito das 70 nações no governo espiritual de cada nação. Todo mundo lembra dessa parte? As 70 nações. O que cada 70 nação tem do reino espiritual? Quem lembra? Cada nação tem um malach próprio. É ou não é assim? São 70 nações. Existe um malach para cada uma dessas nações. Na Torá ocorrem algumas referências a respeito das 70 nações no governo espiritual de cada nação. Existe uma entidade espiritual, um malach, para cada uma dessas nações. Das 70 nações, deu-se origem a um número indefinido de nações derivadas. E ao chamá-los de malachim, esses que estão sobre essas nações, esses seres espirituais, eles o têm como um elogio. Porém, eles são dotados de um nível de perigo mais ou menos elevado. Vocês entenderam isso? Das 70 nações, existe um malach para cada uma dessas 70 nações, e essas 70 nações, elas deram origem a um número indefinido de outras nações. Baruch Hashem? E nós chamamos esses seres espirituais que dominam, ou que são dominados nessas nações, de malachim. Porém, esses malachim, eles são dotados de um nível mais ou menos elevado. O que significa? Eles são perigosos. Existe um nível de perigo neles. Porque eles têm um nível de compreensão limitado. Eles não têm livre-arbítrio. Não tendo livre-arbítrio, tanto bem como mal para eles, não faz tanta diferença assim. Não tem tanto efeito assim. Então, se eles for manipular alguma coisa, não faz. Isso é perigoso. Imagina se você pudesse invocar um malach, o seu malach da sua guarda, e ele não tem aquela consciência da diferença do bem e do mal. Você tem o livre-arbítrio, mas o seu malach, ele não tem. E você faz alguma coisa, você toma alguma atitude, você toma algum tipo de ação, aquela ação vai ser refletida no seu malach, e ele vai agir de acordo com aquilo que você fez, de acordo com o comando que você inspirou nele. Você tem um livre-arbítrio, você sabe o que é o bem e o que é o mal. O malach não. E ele vai agir com aquela energia que você colocou nele, com a sua intenção. E aquilo vai voltar para você. Imagine se você criou uma sabotagem, uma boa das intenções. O malach vai pegar aquela matéria-prima, aquela energia que você criou, e ele vai usar aquilo em você. Simples assim. Simples. Fácil de entender. Então é muito perigoso. Mas por que o Eterno fez assim? Fez esse malach com esse nível, né? Todos eles são assim. Eles não têm livre-arbítrio, só nós temos. Não, livre-arbítrio não tem, né? Você fala do entendimento. Não, mas todos eles são assim. Porque os outros não executam suas missões. Sim, mas eles. Direitinho, você acabou de até Sim, falar sim, isso. sim. Mas esses também executam suas missões direitinho. Só que eles não sabem o que é livre-arbítrio, o que é bem, o que é mal, igual a nós. E isso também não tem efeito contra eles. Eles continuam sendo kadosh. Como controlar isso? Ah, aí é que tá a situação. Bom, se eu sei que alguma coisa vai dar um destino não muito agradável, por que eu vou agir daquela maneira? Se eu sei que se eu for numa festa de Natal, é um culto idólatra, tem feitiçaria, tem magia, tem um monte de coisa, tem uma festa de Natal,
o meu malar vai vir comigo. Aí eu pego aquela energia e faço um culto idólatra, eu participo de um culto de idolatria. Aquela matéria-prima, ela vai virar alguma energia nas ações do meu malar. Aquilo vai voltar para mim de que maneira? Em forma de quê? De maldição. Voltar em forma negativa. Em forma negativa. E aí onde está o segredo? Que a maioria das vezes a gente pensa que é o mal, que faz mal para a gente, nada a ver, a gente mesmo Nós é que provocamos. Mal para a gente. Nós é que provocamos. Provocamos. Trabalhamos para fazer A isso. culpa é nossa. A culpa é nossa. Não é dos malachim nem dos Shebim. Nem do Shebim. A culpa é nossa. É nós que promovemos isso. Porque se a gente culpa os malá ou os Shebim, a gente está culpando sempre quem é culpado. É o criador. Ele. Exatamente. A palavra nos diz que ele é um rei fiel. Fiel. Dentro das escolhas que a gente escolhe. Com certeza. Malach Shebim. Quando fala, olha, esses malá em cima das 70 nações, é um sentido mais figurado, Não. ou realmente Existe uma lá para cada uma dessas eles estão nações. ali. E seria uma figuração assim, nação, então existe. Várias. Nação são várias pessoas para formar uma nação, né? Então, o domínio dele, onde cada um vai ter desse livre-arbítrio, vai, né, exatamente. agir na sua vida. Sim, existe De a forma questão. acertada ou não, né? Tendo noção ou bênção, Sim. né? Sobre Por isso nós começamos a falar que as massas manipuladas por governos, né, elas geram alguns efeitos na população, nela própria, na própria massa de população. Né? Então, acima disso tem o malar. E o malar, ele vai estar sujeito à maneira que aquela nação vai conduzir a vida. E ele vai trabalhar baseado naquela matéria-prima que vai ser ofertada a ele. E nós também sabemos que tanto coisas sobem da terra para os céus, no caso de Arão fazia, como desce do céu para a terra, como Moshe fazia. Então, poderes sobem, poderes descem. E tudo isso através de hierarquia. Quando você estuda a Torá e você estuda a história do povo de Israel, os Koanim, né, os grupos de levitas, onde cada um tinha uma função, e as hierarquias, a gente descobre que os poderes, eles sobem por hierarquias humanas e descem por hierarquias de malachim. Então tem uma organização por trás de tudo. Vocês lembram de um personagem que ele tentou quebrar essa hierarquia e a oferta dele não foi aceita? Ele devia ter seguido uma hierarquia, porque ele não estava cador suficiente, apto suficiente para fazer uma elevação de uma oferta, de uma oferenda. Caim foi um. Mas ele não caprichou, foi uma oferta bonita, né? Foi esmerou o máximo, deu o melhor. O melhor que ele tinha. Ele pegou o melhor que ele tinha, caprichou ao máximo. Com a mais boa intenção de todas. Aí fica uma ideia muito bem prevista aí, que a massa é religiosa até provada. Você tem que fazer o seu melhor. O amor é que importa, faça o seu melhor. Se realmente a boa intenção, assim, né? A oferta que está aí tinha sido. É a chamada boa intenção. Boa intenção. Pode entender. Você está falando de 70 nações, 70 malas, me fez lembrar do inconsciente coletivo. Sim. Seria. É o que nós estamos falando hoje, é isso. Eu falei, gente, então é inconsciente coletivo. Quem estuda marketing, por exemplo, né, marketing, eles aprendem como se manipula grupos, massas. Eles aprendem isso. E isso coopera para a destruição humana. Eles tentam a todo custo destruir a individualidade. Eles tentam trazer a ideia que a individualidade é uma força onde uma pessoa destrói a outra, porque cada um faz aquilo que quer. Mas a integridade humana, ela não é para destruir o outro, é para agregar, é para somar. Não é para destruir. Está achando? Os malachim, eles são criaturas harmoniosas, desprovidos do ego. Ellen, por gentileza.
malahim são criaturas harmoniosas, desprovidos de ego, em estado de total obediência a Elohim e de colaboração desinteressada entre si. Então, como é que fica aquela história daquele malar, que era muito bonito, anjo de luz, que ele passeava lá no jardim, ele tinha inveja do ser humano, ele tinha inveja do Criador, e aí caiu e derrubou todos os outros. E aí, como é que fica essa história agora? Caiu por terra. Não fica. Não existe isso. Não existe malar com essa filosofia grega. filosofia grega. Vamos imaginar sobre os malahim que governam as estrelas e as galáxias. Olha, cada coisa criada tem lá o malar que dirige aquilo ali. Então tem os malahim que governam a galáxia X. Como a nossa galáxia, tem os malahim que governam e trabalham as forças da natureza da nossa galáxia. Vocês acham que o vento, a luz, o sol, o fogo, não tem os malahim que governam essas entidades naturais? Sim. Tem. Por isso que a fitoterapia é tão importante, né? Por isso que as pedras são tão importantes, a cura pelas pedras, as energias. Os malahim estão presentes ali. São forças da natureza, onde quem governa, quem trabalha aqui são malahim. Então vamos imaginar que sobre esses malahim que governam as galáxias, as estrelas, se eles começassem a lutar e a disputar uns com os outros, seria uma guerra nas estrelas. Né? Ia sobrar pedra sobre pedra. Ia sobrar galáxia. Mas se a gente parar para pensar o como as galáxias poderosíssimas, elas são harmônicas, a quantidade de pedras que viajam pelo universo, de cometas, tudo organizado, tudo bonitinho, tudo trafega ali no seu caminho. A coisa mais difícil é de algum acertar outro, e quando acerta, geralmente é algo bem inofensivo. Olha a harmonia. Marochem? Até a rota elíptica do Sol e dos planetas funcionam nesse mesmo nível. Até a velocidade da luz, né? Tudo. O mesmo vale para os malahim, que estão por trás dos fenômenos naturais, das plantas, dos minerais, que você nunca viu nenhuma montanha querer lutar uma com a outra para competir, para ver qual é a maior. Ou vocês já viram alguma montanha lutar? Já viu? Lá no Maranhão tem isso, porque aqui não tem. Aqui no Goiás não tem não, não sei se é no Maranhão tem. Lá no Maranhão pode até ter, né? Não sei. Vai que tem, né? Por isso que eu perguntei, né? Vai que tem, né? Não sei. Tem, mas já aqui. Pelo menos a senhora nunca viu, né? Não tem. Tá bom. Já firmou a voz da sabedoria. Se a Maria Cristina falou que não tem, não tem. É que eu tô dizendo, tadinho. Falou, não tem. Num campo de flores, apesar da aglomeração, cada planta busca o seu espaço, seja ele pequeno ou grande, deixando as demais um direito semelhante. Você já viu um campo onde as flores elas fazem fofocas umas contra as outras? Ou leões destruindo o seu ecossistema em nome do almoço? Não. Isso não acontece. Nosso metabolismo, a maravilhosa rede de fenômenos biológicos que permite a vida no nível espiritual, a interação harmoniosa é a dança e o canto dos malahim, dos 4 elementos aos quais nós seres humanos somos dependentes para a nossa sobrevivência bioquímica. Os hormônios. O que os hormônios fazem? Qual é a principal função de um hormônio? Mensageiro. Malar, que no hebraico é traduzido como anjo, malar significa mensageiro. Imagina que cada hormônio seu ou tem um malar ou tem um cheirinho, um shed tomando conta. O cortisol é um malar ou é um shed? Hoje a Tilma teve lá em casa, conversando com sobre ela. Isso? Sobre isso. Só faltou falar com essa parte.
malar. É o Shed. Quando a pessoa sente raiva, qual o malar que está ali? Fazendo a conexão ali, a mensagem. Hã? Shed. E quando é uma mensagem bonita, é um malar. E quando é uma verdade ruim ou uma mentira gostosa? Quem está trabalhando ali? Verdade ruim ou malar. E a mentira gostosa? É o Shed. Então, o nosso metabolismo, né, tem uma interação muito harmoniosa. Então, depende. Quando a pessoa come carne de porco, por exemplo, ou come coxonilha, o que acontece? Que tipo de ser aquele alimento está colocando para ser transmissor de conexões dentro dela? Shed. O meu carne de porco, o tipo de energia que vai atuar dentro de você, o tipo de ser celestial que vai administrar aquele poder dentro, aquela força, vai ser o Shed. Mas quando é algo kosher, quem é que vai manipular? Os malahim. Vai o Hashem? Então hoje a gente não era aula de Kashrut, a gente acabou entrando na aula de Kashrut um pouquinho. Baruch Hashem. Então isso é a dança, uma dança. Isso é o cantar dos malahim nos 4 elementos da natureza: água, ar, fogo e terra, que juntos realizam a vontade do Criador. E todos sabem quão perigoso e prejudicial seria se uma das várias partes do corpo humano de repente decidisse valer mais do que as outras. Sem falar nos hormônios, que são mensageiros de energia. Malar tem energia e são mensageiros. Logo temos bilhões de mensageiros dentro de nós, à mercê de nosso livre arbítrio. Olha, mas peraí, tinha uma dúvida que você entende direito como é que essa integral não é. Cada hormônio nosso, ele é como que quando atua o hormônio bom em mim, tem a energia de um malar. É isso, energia. Não, é um malar. Ou é um malar? É um malar atuando. É um malar atuando. É um malar atuando. Entendi. Porque assim, quando a pessoa está doente, que tipo de ser está atuando ali naquela célula? O malar não chega. Hã? O malar não positivo, é o chega. Doença. É o chefe. Eu lembrei aqui da Andréia que gosta de comer peixe cru, sabe? Estou lembrando de todo mundo hoje. Tira, ela combinando com a esposa que botou no canal ela comer peixe cru. Ai, porque eu estive. Minha mãe acha que tem grande, acha que tem Não acho, agora, tem, né? Pois é, Não só mas acho, agora mas eu tem. vejo que é mais sério ainda. É mais sério É ainda. mais profundo ainda. É mais profundo ainda. Não é só questão do zero. É mais sério. Ou chat, tem vontade. Olha, A gente cheia da energia, né? O positivo ou o negativo. Tudo que existe, dentro tem um poder espiritual, tem uma energia espiritual Aí a ali pessoa dentro. fica nervosa, fica irada fácil, fica irritada. Por que será? Fica doente, Fica analisando. as coisas não funcionam bem, Isso. os pensamentos são. É nesse sentido mesmo mental que leva à irritação, nervosismo às vezes por pouca coisa, fica nervosa, né? Conhecimento vira você. No caso do leão. Literalmente, literalmente. Então, logo temos bilhões de mensageiros dentro de nós, à mercê do nosso livre-arbítrio. Até os malachim, que governam as nações do mundo, devem obedecer Elohim. E, como parte de seu plano inescrutável, ele, o Criador, nos deixa livres para brigar por enquanto. Ou seja, o que o Eterno faz com os malachim? Soltam e falam assim: olha, eu não vou ficar comprando vocês estão sob o livre-arbítrio do ser humano. Então, se o malar de uma nação, um dos 70 malar de uma dessas nações,
se ele é alimentado de mentira, de pornografia, de adultério, de roubo, de injustiça, que tipo de poderes que aquele malar vai administrar naquele povo? É igual aconteceu com Israel, né? A hora que um fazia errado, todo mundo ficou 40 anos lá no deserto. Todo mundo pagando. Todo mundo paga o preço. Por isso que o nosso povo tem que se separar. Por isso que é importante comunidade. Por isso que é importante congregar. Por isso que é importante a gente ter as nossas escolas, os nossos hospitais, a nossa chave. A gente conseguir fazer as casas tudo perto uma da casa do outro, comprar uma terra, fazer um condomínio israelita. Isso é um plano nosso, o ano que vem, viu? A gente tem o condomínio israelita, além da mochave. Amém? Amém. As nações, cada um tem o seu próprio malar. Cada um tem o seu próprio malar. Já entendemos isso. Mas Israel, qual é o malar de Israel? Patrão. Diferente das nações do mundo, o povo de Israel é uma exceção, pois não está sob o governo de um malar qualquer, mas sim do próprio Kadosh. É o malar que carrega o nome do Eterno. E o que a Torá manda a gente fazer sobre esse malar? Seguir ele, obedecer ele e tomar muito cuidado. Ainda fala assim, tome cuidado com ele. Não brinquem. Estamos isso em Shemot. Não lembro qual capítulo, mas estamos isso em Shemot. Então, Israel é a exceção. O Kadosh é o malar de Israel. Baruch Hashem. E este é um dos componentes, e este é um dos aspectos da eleição do povo de Israel. O que é o povo eleito? É aquele que não é governado pelos malahim. É o povo eleito para ser governado diretamente pelo próprio Criador. Porém, não pense que isso implica apenas em vantagens e nem em privilégios. Pelo contrário, por sua própria natureza, o governo elohímico respeita muito mais a liberdade de escolha dos seres humanos do que os próprios malahim das outras nações. O que isso significa? Que o Eterno, ele respeita a sua vontade própria, o seu livre-arbítrio, muito mais do que os malahim das outras nações. Você escolheu, aquilo que você escolheu, o Eterno vai te dar mesmo. Ele vai te entregar de verdade. Se você optou pelo bem, o que o Eterno vai te entregar? Respeitando a sua liberdade. Bem. Mas e se você escolheu o mal? O que o Eterno vai te entregar? Mal. E se você escolheu um bem de forma injusta? Mal também. Então, isso acaba sendo um problema, porque se você entrou no time de Israel, para a aliança, isso significa que a lei da Torá, tanto os benefícios como os malefícios são muito maiores. Qual o povo que mais sofreu e sofre na humanidade? Israel. De todos os tempos. Israel. Está vendo como é que as punições são muito mais severas? Porque são um povo que sabe, e apesar de você saber, as punições é melhor. E porque é governado diretamente pelo Kadosh. Porque ele respeita a sua escolha. Ah, você quer o mal? Cara, então tudo bem, eu vou te entregar o mal. Mas o mal vai vir com muita força, muita razão. Então tome cuidado. É por isso que a gente fala que quando a pessoa começa a lidar com coisas israelitas, no ambiente israelita, e sai e vai para fora, aí você percebe que a vida dessas pessoas não está muito boa. Bagunça tudo.
Baruch Hashem. E assim, aproveitando a sua maior liberdade, os israelitas muitas vezes ultrapassam os limites do plano elohímico, perdendo-se nas camadas complexas da vida. Desta maneira, eles perdem a proteção celestial e ficam expostos à vontade dos malachim que governam as diversas nações que os hospedam, ou das nações vizinhas. E eis que Amaleque aparece. E assim, aproveitando a sua maior liberdade, os israelitas, perdendo-se nas camadas complexas da vida, desta forma, eles perdem a proteção elohímica e ficam expostos à vontade dos malachim que governam as diversas nações, que hospedam o povo de Israel no exílio, ou sofrem punições pelas nações vizinhas. O que acontece com Israel, com o Estado de Israel hoje? É perseguido pelas nações vizinhas o tempo todo. E sempre foi. Sempre foi. Esse é o que? Amaleque. A nossa paraxá de hoje fala do que? Lá no finalzinho? Amaleque. Então essa situação é Amaleque. Agora vamos falar de Shaul Hamelech. Quem que é Shaul Hamelech? O rei Shaul. Ele venceu os filisteus e agora enfrentaria aqueles povos que agiram para impedir os israelitas de levar uma vida com shalom e parnassá. Então qual era a função do rei Shaul? Era enfrentar aquelas nações que impediram Israel de ter shalom e parnassá. Qual era a função de Shaul? Guerrear contra as nações. E ir contra a massa. Um por um, o rei Shaul acertou a conta com Moab, acertou a conta com Amon, Edom e tantos outros. Ele foi derrotando todo mundo. E Shaul Hamelech era bem sucedido em tudo. Os malachim das outras nações entregavam seus reinos à vitória de Shaul. Olha o que os malachim das outras nações faziam. Quando o Eterno fala assim, eu os entreguei em suas mãos. O Eterno dava ordem para quem entregar aqueles malachim para o povo de Israel. Era para o malach que governava aquela nação. Ó malach, você vai pegar essa nação que você governa e você entrega de mão beijada para Israel. Foi ou não foi assim? Sempre foi assim. E isso estava acontecendo com o rei Shaul. Nação a nação, o rei Shaul, ele vencia o inimigo de Israel. Porque o malach, que toma conta daquele inimigo, que governa aqueles poderes, entregavam aquele inimigo. E os seus inimigos? Por que as lutas que você está tentando vencer, você não consegue vencê-las? É porque o malach, que toma conta daquele poder que é contra você, ele tem a ordem, o decreto elohímico, de não te dar a vitória. O malach, ele vai impedir você de ter aquela vitória, de ter aquele sucesso. É um decreto de quem? Do Eterno. Eu estou lutando com o Shed é muito difícil. Mentira. Não é nada disso. Agora, se você quer vencer aquela situação, você tem que mudar o decreto. Porque aí o malach vai te entregar a vitória. O malach de Esaú entregou a bênção de primogenitura de mão beijada para Jacob, aquela luta lá com o malach, aquilo foi... Teve uma lutinha, mas o homem venceu o malach. O homem venceu o malach. Eu sempre achei, eu sempre fiquei para entender isso aí, o homem venceu o malach. O homem venceu o malach. Jacob venceu o malach de Esaú. Agora está para entender. Baruch Hashem?
Agora, por que Jacó venceu o malar de Esaú? Porque ele tinha méritos, ele tinha justiça a favor dele. E se Jacó não tivesse justiça a favor dele? Você não queria. Tinha perdido feio. Tinha perdido. E como seria nós hoje? Como seria o nosso povo hoje? Então agora você começa a descobrir por que certas coisas na sua vida não rompem, não muda, não acontece. Por que algumas coisas na sua vida você começa a ganhar, a vencer, e de repente começa a ter dificuldade, e começa a ruir, começa a cair, você começa a perder. Isso é decreto elohímico. Decreto elohímico. Quer ver uma mulher, a gente quase não fala dela, mas vamos falar dela hoje. Quem lembra de Mical? Quem é Mical? Filha das esposas. Filha de quem? Filha de Shaul, né? Olha, Mical era para ser uma das mulheres mais meritórias e justas de Israel. Ela foi dada ao rei Davi em casamento simplesmente porque Davi venceu a Galute, venceu Golias. É esperar outra, porque o pai. Aí o que o Shaul falou? Aí Davi foi cobrar, olha, você falou que ia me dar muita riqueza, se vencesse Golias, né? Ia dar prestígio, ia dar sua filha em casamento. Davi estava apaixonadinho por Mical. Ele queria casar com o Mical. Então ele foi cobrar de Shaul. O que Shaul fez com Davi? Shaul disse o seguinte, olha, você quer casar com ela mesmo? Quero. Por mérito que venceu Golias. Mas Shaul fez mais uma exigência. Qual foi essa exigência de Shaul? 100 prepúcios de... Quantos que Davi trouxe? 200. Dobrou. Estava apaixonadão ou não estava? Estava apaixonado, porque Mical era uma mulher muito justa, muito bonita. Então, ele teve ela como esposa. A partir do momento que ele teve Mical como esposa, a vida de Mical começou a prosperar. Lembra que na paraxá anterior, nós falamos que quando o homem casa e ele dá o dinheiro para a esposa, desendote para a esposa, e ela fica independente, e ela começa a prosperar, que é o que diz lá em Provérbios sobre a mulher sábia, que olha o campo e avalia a terra, e compra o campo e planta o algodão, e faz roupa, vende, dá para o marido, dá para os filhos. Lembra disso? Isso aconteceu com Mical. Ela casou com o rei Davi, e ela começou a prosperar. Ela nunca prosperou, mesmo sendo filha do rei Shaul, o rei de Israel, ela não prosperava. Muita coisa dava errado para Mical. Mas a partir do momento que ela casou com Davi, os malahim de Davi também foram emprestados, os poderes de Davi foram... Ela tomou posse dos poderes de Davi. Ela começou a dominar os poderes de Davi também. E com isso ela começou a prosperar. Mas foi só ela prosperar, ela se sentir segura, ela começou a abandonar o rei Davi. Ela começou a querer divorciar de Davi. Ela achou que estava perfeito. Em cima da carne seca. Mas continuou casada com Davi. E era ela ri de Davi. Sim. Sim. Ela gostava de humilhar, ela gostava de esnobar Davi. E os malahim de Davi estavam todos de orelha em pé e atentos. E os malahim que começaram a dar poderes para Mical, que eram os malahim de Davi, é por isso que o amém do homem, lá de Bamidbar 30, é algo muito importante. A hora que a mulher perde o amém do homem, a hora que a mulher busca pelo divórcio, e o amém do homem começa a se apagar, a vida da mulher começa a ficar mais difícil. Começa a ruir. A vida da mulher começa a ruir. E foi o que aconteceu com Mical.
A vida de Mical nunca mais prestou depois que ela começou com o divórcio com Davi, depois que ela foi entregue para outro homem como esposa, que Davi tinha que fugir do rei Shaul. Nunca mais a vida de Mical foi a mesma. Se Mical tivesse permanecido fiel, amável, justo no casamento dela, a vida dela seria totalmente diferente. Mas o que ela escolheu? Amargura. O divórcio. Ela estava muito bem com os poderes de Davi. Mas quando acontece o divórcio, os malahim começam a voltar para o homem. Começam a não ter mais autoridade na vida daquela mulher. E ela começa a perder a autoridade. E a vida dessa mulher começa a mudar para pior. Ela acha que vai dar tudo certo, que agora tem controle, tem domínio sobre as suas finanças, tem suas posses, mas não, a vida dela vai começar a ruir. E o primeiro lugar que vai começar a ruir é o corpo dela. São as enfermidades. Quem vai trabalhar lá? Os cheirinhos vão trabalhar. A não ser que seja um divórcio muito justo, um divórcio, o que normalmente não é. Normalmente não é. Claro, Hashem. Então, Shaul, ele era um rei muito bem sucedido. E ele venceu vários povos. E por ele ser obediente nas batalhas, e por ele ser obediente ao Eterno, os malahim das nações entregavam as nações que eles governavam para Shaul. Porque Shaul era um homem obediente ao Eterno. E Shaul Hamelech, ele era bem sucedido em tudo. Os malahim das outras nações entregavam seus reinos à vitória de Shaul. Até que um dia, Shamuel Hanavi, ele faz uma visitinha para o rei Shaul. E entrega o decreto eloímico para destruir Amaleque. Olha só, o profeta foi enviado na casa do rei Shaul com um decreto para Shaul destruir Amaleque. E destruir todo o povo, destruir todos os animais, destruir todos os bens, todas as posses, todas as coisas que existiam no poder de Amaleque. Então Shaul tinha essa missão. Por que tinha que destruir todo aquele povo, todos os bens materiais e todos os animais? Apagar a memória de ponta a ponta. Apagar a memória de ponta a ponta. Apagar a memória de ponta a ponta. Não sobrar nada. Para não sobrar nem um malá, nem um shed daquele povo. Para não sobrar nem uma faísquinha. Porque é de uma faísca que o fogo começa. Então, olha, Shaul, destrói tudo. Não deixa nem uma faísquinha. Não deixa nem um malá, nem um poder. Nem o poder desse povo, que é para destruir tudo. Essa não foi a ordem? O rei Agar. Então, era para destruir completamente. A estratégia de Amaleque, até para se defender de Shaul, foi fantástica. Eles são vivos, né? Até por um certo momento. Amaleque, no passado, atacou os israelitas e afligiu sofrimentos incalculáveis quando eles caminhavam pelo deserto na fuga do Egito. A estratégia de Amaleque naquele tempo não era o ataque direto, mas nos pontos vulneráveis dos israelitas. Vocês acham que Amaleque, quando ele ataca você, quando ele te atinge, quando ele quer te derrubar, você acha que ele ataca diretamente, de forma clara? Não. Amaleque, por exemplo, ele vai te atacar através da alimentação. A gente até acha, a gente brinca, né? A gente fala que o açúcar foi desenvolvido por Amaleque. O glúten, Amaleque, esse trigo com glúten, antigamente o trigo não era assim igual é de hoje, né? Quem foi que desenvolveu? Amaleque. Amaleque.
com pena, alimentando mais a população, vendia mar. Então, Amaleque, ele começa com as coisas gostosas, as coisas, né, que seduz o paladar da pessoa. Aquele funkinho lá. Ele também, até a música do Amaleque, Aleque. É de Amaleque. Destruiu o rio de família, né? Então, as nutricionistas de plantão, elas têm que saber o que é diário e o que não é diário, o que é de Amaleque. Vamos receitar as coisas. Baruch Hashem? Então, a estratégia de Amaleque, lá na época que o povo de Israel saiu do Egito, presta atenção nisso. Vocês não sabiam, mas agora vocês vão ficar sabendo. Qual que era a estratégia de Amaleque lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito? A estratégia de Amaleque não era atacar o exército de Israel, as forças de Israel. Não, ele atacava eram os doentes, eram as crianças, eram os que ficavam vulneráveis. Era esses que Amaleque atacava, quando você está vulnerável. Inclusive, Amaleque ataca os seus gostos, as suas vontades, as suas necessidades. Amaleque usa muito as suas necessidades para você ir contra o Criador. Aí você fala assim, não, mas é uma necessidade minha. Cuidado que Amaleque usa. Ele é esperto. Amaleque não tem dó. A gente pode até assim resumir que Amaleque é uma mistura, é uma certa mistura, é uma certa expertise, né, do Shedim com o livre-arbítrio. Ele sabe trabalhar no livre-arbítrio. A Nahash, a serpente, ela soube trabalhar no livre-arbítrio de Ravá. Era uma serpente amalequita. Amalequita primeiro. Então, Amaleque vai nas suas necessidades, nos seus gostos, nas suas vontades. Onde está mais vulnerável. E aí, o que Amaleque faz? Coloca para dentro malach ou chefe? Coloca chefe. Te enche de chefe. Dentro de você, esse alimento que você coloca, esse chedim que você coloca, eles vão fazer o que de você? Cosquinha, prazer, bem-estar, ou é dor, inflamação, doença, enjoo, mal-estar. Vai te dar formas que você não vai gostar muito. Fraqueza nos ossos, fraqueza nos ossos, nas juntas, inflamação. Vai ocultar a sua vida. É o chedim que vão trabalhar lá dentro de você. Você está colocando chefe aí dentro. Então, Amaleque é ou não é esperto? É. E por que você não é mais esperto que ele? Já que você é um israelita. O que está te faltando? Ou esse nome israelita que você usa é só assim um adereçozinho, um enfeitezinho, mas você não é de fato. É ou não é? Sim ou não? Tem que ser. Elohim, portanto, ordenou que quando Israel se estabelecesse em sua terra, Amaleque deveria ser exterminado da face da terra. Isso é uma ordenança Elohim. Baruch Hashem? Essa foi a mensagem que Shamuel Hanavi deu a Shaul Amaleque. Nada restaria de toda a nação, de toda a sua riqueza, pois enquanto houvesse algum amalequita vivo, não poderia haver paz para Israel, pois Amaleque tem muitos decretos ruins contra Israel. O que Amaleque tem contra Israel? Muitos decretos ruins. Então, se você destrói Amaleque e o malach que está sobre ele, o que você está destruindo? Os decretos. O malach não pode fazer mais nada. Acabou, não tem decreto. Pois Amaleque, ele tem muitos decretos ruins contra Israel. Alguns injustos. E ainda por cima uma certa influência sobre os malahim das nações. Olha só, Amaleque, ele tem uma certa influência sobre os malahim das outras nações. De forma indireta. Shaul, empolgado com tamanha confiança e privilégio, Elohim confia demais em mim, me ama muito, depois como rei até, rei de Israel,
Ficou empolgado. Uma vitória atrás da outra. E ele, empolgado com tamanha confiança e privilégio do Olim, partiu com um exército de 210 mil homens e enfrentou o inimigo no vale, perto da cidade principal. O exército de Amaleque é destruído e os habitantes da cidade foram mortos à espada. Ninguém escapou com vida, exceto Agag. Exceto o rei Agag. Esse era o primeiro. Este em seu primeiro. Então Agag, o rei dos Amalequitas, de quem Shaul Rameleque teve misericórdia, se ferrou. Ele também permitiu que os israelitas ficassem com os animais e algumas posses. O que vinha nesses bois, nessas ovelhas, nos cordeiros, nas cabras? Um monte de chefe dentro desses animais. É uma riqueza que você não pode ter posse dela. As riquezas de Israel, a riqueza de um israelita, ela não pode vir acompanhada de chefe. Porque é algo ilegal, é ilícito. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Essa bondade, essa misericórdia, esse ato de humanidade, esse ato bondoso e esperançoso, provocou o próprio fracasso do rei Shaul. Trocar uma ordenança elohímica por piedade e bondade humana custou muito caro para Shaul. Mas ele próprio, com sua bondade, estava muito orgulhoso e feliz. Um ato muito bondoso da parte dele. Então ele foi receber um Navi, o profeta, e louvou o Criador, dizendo: bendito seja tu, Adonai, eu cumpri o teu mandamento. Mas Samuel queria saber por que Agag estava vivo. Shaul todo empolgado, todo feliz, mais uma grande vitória. Matou o povo amalequita, mas deixou Agag vivo e ainda trouxe os animais. Escutem bem essa frase e guardem bem essa frase. Guardem bem essa frase. Primeiro, aquelas pessoas que gostam de fazer caridade, fazer bondade, a gente é muito favorável a isso, mas guardem bem essa frase. Trocar uma ordenança elohímica por piedade e bondade humana custou muito caro para Shaul. E certamente custa muito caro para qualquer um de nós que fizer essa troca. Você nunca deve trocar uma ordenança elohímica pela sua bondade, pela sua caridade, pelos seus gestos de humanidade. Isso é muito, muito perigoso. Caridade sem justiça não é caridade. É alimento para cheirinho. Infelizmente. Mas vamos deixar as pessoas... Não vamos deixar ninguém passar fome. Vamos ajudar todo mundo que for preciso. Mas tome muito cuidado com os seus atos de caridade. Shaul fez uma caridade. Shaul fez um ato de bondade. Shaul teve piedade do rei Agag. Ele se colocou como rei no lugar do outro rei que estava perdendo a guerra. Então ele trouxe aquele rei como despojo de guerra. Ele tinha que ser morto. Era o primeiro que tinha que ser morto. Mas ele trocou um decreto elohim pela autobondade, pela bondade própria. O mais interessante é que nessa situação ele ouviu o povo. Ouviu o povo. Ele falou, eu ouvi no povo. O povo me falou. A multidão que a gente falou agora há pouco. Toma cuidado com a multidão. Toma cuidado com... Shaul tentou justificar suas ações, alegando que havia sido influenciado pelo clamor de seus homens para poupar Agag e evitar a destruição de tantas riquezas. Mas Samuel inexoravelmente mostrou a Shaul que sua bondade era uma rebeldia contra a justiça elohímica. A bondade, ela pode ser uma rebeldia contra as ordens elohímicas. Cuidado com a sua bondade.
A ordem foi clara. Ele recebeu ordens eloímicas para aniquilar completamente os amalequitas e todas as suas posses. Ele colocou o seu próprio julgamento acima da vontade de Elohim. Ele também argumentou humildemente que o povo havia poupado os bois e as ovelhas com nenhum outro propósito, a não ser sacrificá-los a Elohim. E o Eterno aceitou esse sacrifício? De forma alguma. Abominável. Olha a tal da boa intenção. Samuel nem quis ouvir mais nada, não quis mais ouvir Shaul. Não há argumentos, a não ser assumir que sua bondade foi um pecado grave, achar que seu julgamento é maior que o julgamento e os decretos eloímicos, isso também é um grande pecado. Embora você seja humilde aos seus próprios olhos, você foi feito o chefe das tribos de Israel, porque você não obedeceu às palavras de Elohim, mas voou sobre os despojos de guerra, e você fez mal aos olhos do Kadosh. Elohim se deleita de holocaustos e sacrifícios, como naqueles que obedecem à sua voz? Obedecer é melhor que sacrificar? É ou não é? Sim. Sim. Pois a rebelião é como o pecado da bruxaria. A rebelião é como o pecado da bruxaria. E a teimosia é como a idolatria e adoração de imagens. Tu rejeitaste a palavra de Elohim, e Elohim também te rejeitou de ser rei sobre Israel. Toda pessoa que rejeita a palavra de Elohim, Elohim rejeita aquela pessoa. Só através da punição eminente que Shaul confessa seu erro e pediu para o Navi orar ao Eterno para mudar aquele decreto. Shaul queria o perdão. Ele ia conseguir o perdão? Não. O que o profeta tinha que fazer para ele? Falar não para ele, não. Nem como. Infelizmente, não tem como mudar esse decreto. É por isso que intercessão é muito perigoso. Interceder por outras pessoas é muito perigoso. Todos os motivos de Shaul, pela luta que ele estava passando naquele momento, pelos problemas que ele iria enfrentar, tinham bons motivos. Aí as pessoas chegam até você e pedem para você orar por elas, pedem para você interceder por elas. E você sabe se é justo aquilo? Você sabe da história toda, do caso todo, da situação toda? O que está por trás de tantos problemas que aquela pessoa está passando? E você vai interceder? Você vai contra a palavra do Eterno? Isso é muito perigoso. Sem dó, o profeta se afastou do rei. Desesperado e humilhado, com muita agonia, Shaul então agarrou-se e rasgou o talit de Samuel. E Samuel disse: Adonai arrancou de ti hoje os reinos de Israel e entregou ao teu próximo, que é mais digno e humilde do que tu. Quem era o próximo? Davi. Mas esse próximo, agora vamos a um grande segredo da Torá. Ou deixa daqui 3 anos e meio. Quem a Torá considera o próximo? O mais próximo dos próximos. Não, mas eu quero um próximo não tão próximo assim. Um próximo mais comum, não. O teu próximo, quem é o teu próximo? Hã? Quem? Não. Estou falando de um externo. Externo, outra pessoa, que é outra pessoa. Qual é o próximo dos próximos? Hã? Tá quase, tá quente. Deu uma esquentada boa. Quem era o próximo de Shaul aqui? Hã?
genro dele, que era rei Davi. Qual era, Davi, qual era a função que Davi tinha na vida de Shaul? Davi primeiro venceu Golias, que era o maior inimigo de Israel, que era o maior inimigo de Shaul. Baruch Hashem? Quem era pior, Golias ou Amaleque? Não dá para saber. Porque os dois parecem que é um só, parece que é gêmeos. Só muda a característica. Só muda a característica, os dois parecem que é um só. Mas, Davi livrou Israel de Golias. Fez um fogo com o rei Shaul, certo? O que mais que Davi fazia na vida de Shaul? Cantava para Shaul quando ele estava com sede. Isso é uma intercessão espiritual. Isso é um serviço de um sacerdote. Isso é um serviço de um cohen. O que Davi era para Shaul? Um cohen. Então, quem é o seu maior próximo? O seu cohen. Esse é o seu maior próximo. Esse é o seu maior próximo. Quem era o cohen de Caim? Quem era o cohen de Datã, Aviram, Corá? Quem era? Moche. E eles foram contra quem? Todos esses foram contra quem? O próximo. O que a Torá estava falando aqui? Adonai arrancou de ti um governo, um malach, e entregou a teu próximo, que é mais digno e humilde que tu. Entregou para o teu cohen. Entregou para o teu cohen. Esav era para ser o cohen de Jacó. Era o filho primogênito, um cohen. A primogenitura de Esaú foi entregue para Jacó. Quem que virou cohen de Esaú? Quem que era o cohen de Labão? Jacó. Viu? Samuel sabe. Mas Davi era cohen de É um nível assim, não dos levitas, não da casa de Arão. Não estou falando nesse sentido. Estou falando no sentido de autoridade. Porque quando Davi, a autoridade de Davi, quando ele cantava, ele tocava as músicas para perto de Shaul, aí Shaul ele sentia a voz do Eterno. A função de um cohen é trazer a presença do Eterno. Então todos esses que nós falamos aqui hoje, Avela, Caim, Corá, Datã e Aviram, Jacó e Esav, então eram funções de cohen. Então Davi era um cohen na vida de Shaul. E aí o reino, o principado, o governo, o cargo de rei de Israel foi tirado de Shaul e foi entregue para Davi. Assim como as outras nações, quando o Eterno dava um decreto de Israel vencer aquelas nações, os malachim davam aquele reinado para Israel. Baruch Hashem? A vitória nem sempre significa ganho, mas pode significar perda. Shaul, em sua fraqueza como líder, perdeu o seu direito ao reino. Aqui separou-se um rei de um Davi. Porque o próprio Shaul começou a virar inimigo de Davi. Então, quando o reino de Shaul foi entregue para Davi, e Shaul era muito vaidoso por ser um rei, e o que acontece? Existe uma separação da pessoa com o cohen dele. E quando existe a separação do indivíduo com o seu cohen, há esperança para essa pessoa? Acaba com todas as esperanças, se acabam. Caim foi punido. Corá, Datã e Aviram foram punidos. Esaú foi punido. Todos foram punidos.
todos aqueles que se desligaram do seu Cohen, eles foram punidos. E dentro de uma comunidade, Não é diferente. acontece da as mesma mesmas coisas do mesmo jeito, sem força de sentimentar. É ou não é? Infelizmente, é triste. Isso é triste, mas é assim. Do mesmo jeito no passado, E os mesmos amalequitas. Da mesma forma. É isso que Amaleque quer fazer, separar o reino da profecia. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Os nossos Haverim, eu não sei se o celular está virando, se está... Ele está virado. Está virado? Baruch Hashem. A imagem está virada. Pelo menos o pessoal ouviu. Assim, né? Bem torto, mas ouviu. É. Isso é para disfarçar para Amaleque. Para Amaleque é disfarce. Tá. Deve justificar. É um disfarce. Estratégia seria. Baruch Hashem.